Bom dia para todos. Bom dia, Júlio. Bom dia, amigos. Bom dia. Bom dia a todos os nossos companheiros web, membros da Rede Amigo Espírita. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Aos nossos amigos da FEAC, da Casa de Kardec, que estão em seus lares. Endereçamos também um abraço a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió. A todos aqueles que depois acessarão o vídeo que ficará disponível. Nós, nesta manhã, estamos extremamente felizes por estarmos aqui para estudar o Apocalipse. E assim nós vamos rogar a Jesus, conforme sempre o fazemos, para que Ele nos abençoe, nos inspire nessa caminhada, que a gente possa construir junto reflexões que nos favoreçam no campo da nossa evolução. Nós estamos trabalhando com o capítulo 6 do livro Apocalipse de João Evangelista, o último livro da Bíblia. Lembrando que Apocalipse significa revelação, tirar o véu. E é a revelação dada por Jesus Cristo a João, conforme a narrativa do primeiro capítulo, nos primeiros movimentos do Apocalipse. Nós estamos trabalhando atualmente no 6º capítulo, intitulado Abertura dos Primeiros Selos. Já atingimos, graças a Deus, o versículo 12 e 13. Né? Então, que é a abertura do 6º selo. Eu vou fazer a leitura a partir do verso 12, para que a gente possa já iniciar os nossos trabalhos de reflexão. Versículo 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Vamos agora refletir, vou reler o versículo 13, que é o objeto do nosso estudo de hoje. Lembrando que nós já iniciamos as reflexões na última semana. O verso 13 diz assim, lembrando que o número 13, ele nos chama a atenção para a unidade do 1, representa a unidade divina. Não é? Nós estamos sendo convidados para evoluir, gravitando em torno da unidade divina. Livro dos Espíritos, questão 1009, um comentário de Paulo de Tarso. Gravitar em torno da unidade divina. A unidade divina é Deus. Para gravitar em torno da unidade divina, justiça, ciência e amor. Ou na ordem, justiça, amor e ciência. É isso? O que contrapõe vibrarmos nesse périplo? A injustiça, o ódio e a ignorância, que são os contrários. Isso é que impede a nossa evolução. Então nós estamos objetivando desenvolver o senso moral, que é a justiça. Não é verdade? Está correto, Júlio?
A justiça que nos importa. Sim, corretíssimo. É a justiça, é o entendimento e o desenvolvimento moral e espiritual. Não moral no que remonta aos aspectos do mundo. É a moral espiritual, certinho? O que é a moral? Regra do bem viver. Então a regra do bem viver para o materialista está ajustada àquele contexto hedonista. Não é? A regra do bom viver para o religioso é cumprir regra. Do militar, seguir as determinações. Só para dar assim, rapidinho, as noções. A regra do bem viver, ao nível espiritual, é trabalhar a caridade. As expressões genuínas do amor. Porque amor, caridade é o amor em operação. Tranquilo aí? Bom, então, a unidade e a trindade é a dinâmica da evolução. O número 2 é a operação. O número 3 já é a sublimação. Certinho? O número 3 é quando você conquista. É o sexto aqui que ele vai dizer para nós um pouco de como chegar nesse 3. Pô, mas que esquisito, você está falando 3, agora é 6? É porque o número 6, na escala setenária, é o símbolo do testemunho. Confirmando, se você realmente vai entrar, você já vai estabelecer a conquista. Ficou claro? Não tem problema, a gente chega lá devagarzinho. Eu só queria falar do 13, rapidinho. Senão eu vou ficar preso aqui só no desenvolvimento da evolução. Então o verso 13 diz assim: e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Carlos Alberto, que luta que vai ser essa? Nós vamos travar, é legal. Vamos resumir o que foi trabalhado semana passada, Júlio? Que nós vamos empreender um ritmo aqui acelerado hoje, porque a estrela caindo, ela não cai devagar, não. Vamos lá. Relembrando, as estrelas. Aí nós trouxemos aqui um resumo de expressões trabalhadas pelo Honório Abreu. Estrelas, corpo celeste emissor de luz própria, pela fusão termonuclear de elementos químicos, simbolizada pelas altas pressões e temperaturas internas, a emissão da luz sacrificial, ou conjunto de entidades, série de reflexos que constitui o nosso plano de vida, reflexos automáticos, instintivos, bons ou não, definem radiações ainda incompreensíveis para nós. Não sabemos qual é o tipo de raio que Sírius ou Antares nos enviam. Nós desconhecemos, pois todas têm caracteres diferentes que nos enviam com as suas famílias de mundos. Então, rapidinho, as estrelas que caem do céu, podemos também afirmar, como trabalhado semana passada, os espíritos que vêm à Terra para auxiliar a evolução planetária. Os espíritos sempre vieram a nós, a esse nosso mundo. Em cada época, as Pleiades enviaram entidades para cuidar daquela época e aquela posição espiritual dos seus povos. Certinho? A estrela maior, o sol da imortalidade, no que remonta ao planeta Terra, foi definido por Deus enviando Jesus. Jesus Cristo, ele é o sol da nova era. Ele representa o futuro. Ele vem quebrar os paradigmas. Ele vem nos convidar para um processo de transformação, de libertação. Ponto. Mas, depois dele, que não é depois, né, porque ele é permanente, mas em nível histórico, depois dele, os espíritos continuam descendo do zimbório para nos ajudar. Existem entidades espirituais que trabalham em grupos, penetrando em regiões espirituais planetárias de muito sofrimento. Quanto mais profundo o abismo das dores, requer entidades que estão num plano bem acima do nosso. Porque numa faixa mediana,
mesmo um espírito trabalhador de Jesus não pode descer às furnas, porque ele tem complicações internas que podem criar algum nível de vinculação dele com estas faixas. E ali ele desce para ajudar, mas fica preso nas suas próprias conspurcações. Por isso é que nós temos que ser prudentes quando chamados para operar no bem. Vem aqui dar um passe. Espera aí, aonde? Como é que é a situação? Você vai diagnosticar. Você vai fazer uma análise. Não, espera aí. Ô Júlio, vamos lá? Ou em alguns casos, ô Júlio, ô Denise, ô Luiz, vamos lá? Ou então, olha, não temos competência. Vamos, quem sabe, descobrir pessoas mais capacitadas para atender. Não é assim na especialização médica, clínica? Cada um cuidando da sua especialidade, e aqui no caso é de competência moral. Ponto? Beleza. Aí o texto vem falar, as estrelas caíram do céu. O céu, estado de alma, o envoltório da terra, a nossa aura. Trabalhamos isso, certo? E no caso, com o evangelho, a luta é para que o céu esteja clareado e sem nuvens. E esse trabalho por clareamento do céu é um esforço contínuo de cada um de nós. Para você clarear o céu, você tem que descer para a terra. O místico quer clarear o céu, subindo com equipamentos para pulverizar as nuvens, né, Júlio? Ele não vai conseguir. Nós podemos entrar numa linha complicada de evolução e atrasarmos o processo quando nos fixarmos em questões periféricas. Deu aí? Ficou claro? Então, vamos continuar. E essas estrelas caíram sobre a terra. As estrelas caem do céu. É importante. Não, eu vou trabalhar aqui o caíram sobre a terra. A derrubada dos pontos de apoio que já não atendem mais de acordo com a nova concepção. São os ídolos de barro. Tudo está caindo. É o processo... Desculpa, eu tenho que ser didático. Eu tenho que ser didático. Me perdoe. É porque eu fiquei preocupado com a poeira que entrou no ambiente. Continuando. Continuando. Então as estrelas descem para ajudar, certo? Mas tem a queda das estrelas, no seu sentido de a estrela que, no momento em que ela desce para operar, ela vai ter a oportunidade de fazer mais luz ainda. Então essa estrela vai crescer mais. Então nós estamos vivendo um momento em que aquelas estrelas que nós elegemos, aqui da Terra você elege estrelas. Agora encaixou. Aqui da Terra a gente elege estrelas. E esta eleição de estrelas, ela vai se modificando à medida em que nós vamos revendo o nosso conceito. Então, nós vivemos um momento agora que está caindo estrela por terra. Elas estão perdendo sentido para nós. Estão perdendo sentido. Eu vou brincar com vocês, só para dar um exemplo. Eu vou me referir à Copa do Mundo, que acabou a Copa do Mundo para o Brasil ontem, não foi? Seleção brasileira. Há algum tempo atrás ia ser luto nacional. Hein, Júlio? A saída da seleção brasileira ontem, observem bem que extraordinário. Extraordinário. Para uma boa parte da população foi um alívio. Quem está consciente, se responsabilizando com os acontecimentos do orbe e do planeta e da nação, então assim, mas vai parar de novo, o Brasil vai ser feriado para assistir jogo de novo? Nós estamos precisando trabalhar. Então, na verdade, é o seguinte, é aquela estrela que antes motivava, ela está deixando de motivar agora. Captaram o que eu quis dizer?
Então, o Honório trabalhou a ideia de que essa queda aqui realmente são as concepções, os ídolos de barro. Ídolos antes eram estrelas. Agora estamos percebendo que são ídolos de barro. Captaram? Foi o que Moisés alertou o povo hebreu. Não cultueis, não adoreis os ídolos de barro. Hoje nós no Espiritismo não cultuamos imagens mais. Não é verdade? Porque nós estamos verificando que o que vale é a essência. Então, ou seja, havendo muitas modificações. Então, a derrubada dos pontos de apoio que já não atendem mais de acordo com a nova concepção. Os reflexos menos bons terão que ser drenados para o corpo e serem enterrados e tornar-se adubo para os novos. O que ele está dizendo? Aqueles reflexos que nós instauramos por hábito, que caracterizou os nossos empreendimentos de muitas existências, esse momento aqui nós estamos sendo convidados para esses reflexos serem drenados. Como é que eles serão drenados? Se a estrela que está caindo na Terra. Doenças, terapias que nós estamos tendo que utilizar, aplicar. Entenderam? Isso é importante. Então, por exemplo, a doença é um fator evolutivo que auxilia a drenar as nossas disfunções. Nós trabalhamos com energias complicadas, elas impregnaram o nosso corpo espiritual. E isso tem que ser posto para fora. Então, aqui eu posso te falar de doenças somáticas, como também transtornos emocionais. Tem pessoas trabalhando nessa área psicológica, de fazer uma anamnese, um diagnóstico dos transtornos psicológicos da alma. Isso é valioso. É valioso, né, Júlio? E isso está acontecendo na sociedade como um todo. Lá nas empresas está sendo trabalhado esses problemas de transtorno, de depressão, de culpa, de medo. Tem muita empresa utilizando de recursos orientais para trabalhar com os funcionários, para melhorar a qualidade do ambiente, favorecendo um desenvolvimento mais produtivo. Tranquilo? O Espiritismo propõe uma revolução dos conceitos através do estudo da doutrina, das relações entre os mundos, entre os seres, entre as dimensões. O Espiritismo trabalha a questão da mediunidade, mas o Espiritismo também fomenta terapêuticas magnéticas. Então é interessante, alguns autores estão trazendo ideias aqui reflexivas para nós sobre como é valioso a doutrina mesmeriana, que foi uma proposta estudada por Allan Kardec durante 35 anos. Magnetismo, nós trabalhamos aqui. Tem uma sala aqui que é intitulada Mesmer. 99% de quem entra nessa sala aqui não sabe o porquê que tem essa placa. Porque o Mesmer é o santo que está lá dentro na sala? Não. Quando você lê Mesmer, quem que é esse sujeito? Vai correr atrás. A ideia é essa, né, Júlio? Vai estudar. O que o Mesmer fez? Por que Mesmer era o referencial para Kardec? E aí Kardec diz que é impossível falar do Espiritismo sem estudar o magnetismo. Porque o magnetismo aplicado, ele é um recurso para que a gente possa desenvolver o espírito. O médium está aqui na reunião mediúnica para ele entrar em transe. Os espíritos utilizam de magnetismo para induzi-lo ao transe. Tem pessoas aqui, agora, que estão aqui nessa reunião, que estão recebendo recursos magnéticos e abrindo o campo psíquico. O casamento, não estou vendo nada disso. Pois é, você que está em casa, que desligou tudo, fechou as portas do mundo e está acompanhando o estudo aqui, você está abrindo as portas para os espíritos penetrarem no seu psiquismo, promovendo cirurgias, fazendo extração de quistos, né? E jogando semente lá dentro para a sua mente desenvolver. Como é que eles utilizam isso? Através dos recursos magnéticos. Tem pessoas que vêm para a reunião espírita e dormem.
Tem umas que dormem porque o obsessor adora dormir com elas na reunião, porque ela não aprende. Mas tem outras que passam por processos que realmente dormem, porque são como que os laços afrouxados para que elas recebam recursos. Porque quando a gente está mais sensível, quando a gente está, por exemplo, dormindo, quando a gente está num sono induzido aqui, você vai estar recebendo recurso magnético. Tem muita gente que recebe passe durante a noite e nem sabe. Engraçado como eu acordei melhor. Certo? Por que você acordou melhor? Foi uma ótima noite de sono. Nós precisamos de dormir bem, temos que investir nisso. Mas em alguns casos são os espíritos que atuam para nos auxiliar. Então, são as mudanças. Então, só para resumir, existe a descida pelo ideal do trabalho e também existe a descida por queda, porque tropeçou, porque errou, aí caiu. E existe aquela descida consciente para resolver as nossas questões. Eu abri 3 descidas aqui. Nós podemos desenvolver outras, mas é só para passar a ideia. Ficou claro, gente? Ficou claro, Júlio? Eu estou acelerando aqui para a gente poder chegar onde que a gente queria. Então, caíram sobre a Terra. Aí o Honório até citou aqui na época que nos anos 50 nós tínhamos 2 bilhões de habitantes na Terra. Hoje nós estamos caminhando para 8. 8 bi. Aonde que estavam esses 6 bi? Eles estavam na psicosfera do planeta. Alguns no plano espiritual, regiões, cidades, colônias vinculadas à Terra, e outros já sendo preparados em outros mundos para vir para cá. Certo? Isso é importante a gente pensar. Então, antes o planeta, a vida era menos intensa quanto a de hoje. Por quê? Porque só se desenvolveu as questões tecnológicas, materiais? Não. A doutrina espírita nos mostra que a intensidade, quanto mais população, mais onda mental, né, Júlio? Se você está num ambiente só você, é uma coisa. Se eu trouxer para cá 50 pessoas, mesmo que todas fiquem mumificadas, petrificadas, congeladas, todo mundo em silêncio aqui dentro, o ambiente aqui será outro. Vibracionalmente, nós não paramos de pensar, de sentir, de ter emoção. E isso estabelece esse céu que a gente estava falando dele aqui agora, o campo áurico, estado de alma. Fechou? Então pensem aí, tínhamos 2 bilhões de pessoas vivendo no planeta, espalhadas nos continentes. Agora nós estamos chegando em 8. E a ideia é que aumente, né, Júlio? Imagine o Brasil, quando a gente viaja por aí, seja na internet ou por um avião, por exemplo, você olha e fala assim, meu Deus! Quando o avião chega numa cidade, né, aquele tempão, tudo inabitado. Aí de repente chega na cidade. Aí você olha, você vê São Paulo de longe, olha lá uma cidade, mas ela é pequenininha, perto daquele ambiente que não está habitado. O Brasil, certa feita o Emmanuel fez um comentário que aqui tinha tudo para termos mais ou menos 800 milhões de habitantes. E comporta super legal. Nós temos 200. Se você multiplicar por 3 aí, né? Por 3, se for para 600, por 4, 800 milhões, ainda você vai andar de avião por aí, voar, né? Andar é difícil, né? Andar, você vai andar de cavalo. Se você passear pelas nuvens aí, você vai verificar assim, com 800 milhões de habitantes, você diz, mas Jesus, esse Brasil é muito grande, tem espaço para muita gente. O que eu quero dizer? Que o ambiente hoje é muito mais denso, o que favorece para que a gente ponha para fora os nossos tormentos. A cobrança, a pressão, tudo isso vai como que... É como se exercesse uma sobrepressão
para que a gente entre para dentro da gente mesmo, e isso tudo, se você entra, na verdade, você vai acabar trazendo para fora as questões que estão na sua intimidade. Bom, então, caíram sobre a Terra. É uma avalanche de reencarnações, mais 2 minutos. E aí nós vamos verificar que está chegando um número muito grande de espíritos reencarnados. Nós trabalhamos essa questão semana passada, não trabalhamos? Então, por exemplo, e isso vai fomentando um problema social. Quanto mais gente, mais problema, é natural. Não é verdade? Os governos, cada vez mais pressionados, porque eles têm que arrumar emprego. Eles têm que oferecer recursos para que haja vida social. Fechou? Tranquilo? Então, isso é uma questão básica da gente refletir. Só que o que acontece? O que estamos vendo é a chegada de muitos espíritos com problemas graves para serem tratados. Então, as estrelas que estão caindo, elas suscitam aí muitas reflexões. Então, o Brasil é campeão aí de muita coisa. Por isso é que é até bom não ser mais do futebol. Porque o futebol, o ópio, é o mesmo ópio oferecido por Roma no circo máximo. Pão e circo. Aí a gente faz o que a gente quer, não é isso, Júlio? Enquanto isso, o Supremo Tribunal, o Legislativo, o Executivo, nada de braçada, e o povo não está percebendo. Então, se vocês querem ser patriotas, vão para as urnas e escolham outros. Vamos fazer uma seleção, vamos fazer uma mudança. Porque quem está conspurcado, a minoria não, mas a maioria está com problemas, faz assim, gente, tá, vocês já deram o recado de vocês, obrigado, agora vamos colocar outros. E não olhem para partido, não. Vejam os indivíduos. Isso é ser patriota, isso é soerguer, isso é trabalhar por uma nação melhor. Dá oportunidades. Mas, enquanto isso, nós estamos tendo uma chegada de espíritos complicadíssimos na área psicológica, espiritual, moral. A psiquiatria tendo que correr atrás do tempo, né, para se aprimorar, porque os dramas estão cada vez mais sérios. Né? Você tem um índice de reencarnações de autistas, com síndromes, com déficit. Dialoguem com o pessoal da saúde. Né? Os psiquiatras, os psicólogos, né? E etc, etc, etc. Nós lidamos com pessoas que são especialistas nessas áreas. Né? Então, nós estamos vendo chegar espíritos infantilizados. Aí a gente fala assim, mas como é que é isso? O progresso do planeta? O próprio movimento espírita nos mostra isso. Espíritas lidando em áreas, principalmente áreas mais carentes, na área da evangelização, da assistência social, assim, o pessoal com cabelo em pé. Os professores vão nos dizer a mesma coisa. Crianças sem a mínima condição de receber conteúdos dos mais básicos. Então não é um problema só de informação, de cultura, de educação. Embora a educação seja a solução. Mas, ou seja, todos os setores estão sendo convidados, porque a demanda aqui está crescente. O pessoal da segurança pública estão em pânico, com índice de violência. Índice de violência complicado. Então fica se discutindo, vamos criar presídios, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos mudar as leis, não sei o que. Ok, existem coisas que têm que ser feitas, mas o processo é muito mais complexo. Nós temos que trabalhar lá na causa. Então, tudo isso aqui está configurando um mundo desafiador para todos nós. E aí, sem contar os problemas que estão se avolumando no campo das angústias, dos transtornos psicológicos, das depressões, das obsessões, das mentes em desalinhos,
da dificuldade em lidar com as questões. Porque se a pressão aumenta, o indivíduo é convidado a sair da zona de acomodação. Fechou? Tranquilo? E aí você vai pôr para fora a sua limitação, as suas doenças, porque, colocando para fora, nós somos convidados a trabalhar a nossa inteligência emocional, racional, espiritual, parará. Tá? É assim que caminha a humanidade nesses tempos. Que não é um tempo negativo. Ah, tá todo mundo aqui agora, né? O pessoal estava até afundando a cadeira, né? Estava assim, já descendo para o Vale Umbralino. Não se preocupe, porque é o momento mais extraordinário que esse nosso planeta podia atingir. Então, Luiz, demorou, mas chegou. Caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada pelo vento forte. Nós vamos trabalhar agora os termos, né, os trechos. Como quando a figueira. A figueira simboliza a soma ampla de caracteres informativos. Júlio, esse trecho apenas. Vamos lá. São as informações que nós recebemos, como sendo, nesse símbolo do 13 que você aludiu aí no início, como sendo o número 1, que simboliza a informação, que nos chega por meio de revelações, que nos chega por meio da convivência com espíritos mais nobres, mais elevados, que vêm ao nosso meio trazer para nós informações relevantes. Então é a informação. E a informação precisa ser trabalhada no plano da intimidade e ser concretizada, sendo incorporada e produzindo frutos de melhor sabor, de melhor condição para essa humanidade que chega dos planos espirituais, tanto dos planos inferiores quanto dos planos superiores. Então, o trabalho de transformação do mundo, o trabalho de melhoramento da humanidade, ele é feito pelo contato social, que é um tema até estudado por Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, quando trata da lei de sociedade. O contato social, ele favorece o crescimento ético-moral de cada um de nós, porque cada um de nós vai proporcionar para o seu irmão, o seu companheiro de jornada, novos exemplos. Sabemos que Deus não exerce ação direta na matéria. Então, quem é que vai exercer ação direta na matéria em nome de Deus? Somos nós que, devidamente informados, que já concordamos com o Evangelho, com a doutrina espírita, precisamos sair a campo, ao campo experimental do mundo, vivenciando a mensagem. E o campo experimental do mundo é o grande desafio. Porque nesse campo experimental do mundo, nesse contato social, os nossos reflexos vão emergir. Os reflexos complicados de rejeição, de retorno para a zona de conforto, de abandono de tarefas, de trabalho, de estudo, de aprendizado, o que é, de certa forma, muito recorrente no nosso meio de trabalho espírita. A falta de fidelidade para com os postulados espíritas genuínos. Porque para eu produzir um fruto adequado em termos de espiritismo, eu primeiro preciso estabelecer a vinculação afetiva, fiel com a doutrina, para exteriorizar no mundo os frutos que sejam capazes de sanear os dramas, os nossos próprios dramas, e ajudar a sanear os dramas dessa grande massa expressiva e considerável de espíritos complexos que têm reencarnado. Porque é o tempo do saneamento. Então precisa haver uma frutificação. Esse fruto, a figueira, simboliza simplesmente o plano da informação.
do plano informativo. E o fruto é o resultado da fermentação positiva desse conteúdo informativo na nossa intimidade, que é um grande desafio, porque propõe transformação moral, propõe domar as inclinações más. Então é um trabalho, um duplo trabalho. O trabalho de domar inclinações más, que são os reflexos que emergem perante aqueles com os quais convivemos, e o trabalho de transformação moral. Então, na verdade, é o grande projeto da regeneração, que vai se definir no mundo positivamente, como tudo que o Carlos Alberto já explanou aqui. Valores da educação do povo, valores para a educação das massas, criação de empregos. Nós não podemos supor que no mundo em regeneração vai faltar emprego, vai faltar trabalho, vai faltar pão. Tanto pão espiritual quanto pão material, certo? Porque é o tempo do saneamento. É o tempo de se acabar com o desespero, de se acabar com a revolta. Agora, quem vai colaborar na linha de frente, no fronte de batalha, de forma efetiva, são os que detêm o Evangelho, que já detêm as informações do Evangelho. Então, nós temos aqui que entrar no território da chamada pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho, porque em cada esquina se tem uma porta aberta informando e divulgando o Evangelho. Plano da informação. Agora, vai ser a pátria do Evangelho efetivamente quando os corações expressarem o Evangelho vivo na sua intimidade, tal como fez Jesus, e isso vai se refletir na melhoria social, a transformação do mundo. Então é um trabalho um tanto quanto demorado ainda, meu caro amigo. Então deixa eu te fazer uma provocação. Pode provocar, que nós não temos medo de provocação, não. Por que será que o Emmanuel deu uma data de 2057? Numa entrevista do Chico no Pinga Fogo, o Chico diz assim: Emmanuel nos fala que a regeneração ela vai ser instaurada a partir de 2057. Por que 2057? 2057 é um marco inicial de... Porque se nós considerarmos, você aludiu à reencarnação em massa de uma soma considerável de espíritos. Se nós fizermos um exercício aqui, um exercício simples, matemático, 2057, nós aqui, a maioria de nós aqui, não estaríamos aqui reencarnados. Por exemplo. Certo? Então, em 2057, uma grande soma de complicados não estarão mais aqui. Concorda comigo? Vamos. Aí tem uma turma que está chegando aí. Tem uma turma que está aí, ainda estão nos ventres maternos, estão nos berços, estão nos jardins de infância, estão se preparando para reencarnar, que em 2057 estarão em plena madureza, em plena maturidade, força de trabalho. Então, talvez aí tenha um segredo, hein, meu caro amigo Carlos Alberto? Talvez tenha um segredo, o pulo do gato esteja aí, né? Inclusive... Uma turma saindo e uma turma chegando. Vai ter uma turma saindo que vai para outras arcas de Noé espalhadas no cosmos. Por aí. 2057. Quando o Emmanuel fala alguma coisa, o Emmanuel fala dizendo. Eu bato numa tecla, quando vocês estiverem lendo um romance assinado por Emmanuel, não fiquem só nas frases, no seu sentido do que elas estão apresentando. Procure tirar a frase e pegar o espírito. Porque o Emmanuel não solta uma frase a esmo, sem objetivo. Você pega, por exemplo, o livro Fonte Viva, que nós nos inspiramos nele para definir o tema hoje, sementeira e construção. Você vai fazer uma leitura dessa mensagem, ela é uma mensagem curta,
Mas cada frase ali é estudo para muito tempo. Porque Emmanuel é um filósofo. Bom, e o filósofo escreve pouco, porque a ideia é apertar um botãozinho, chamado indução, para que haja um despertamento de um reflexo que está dentro de cada um. Ou seja, isso aqui me chamou a atenção. Aí eu preciso trabalhar com essa ideia que surgiu. Então, o educador não dá pronto. Então, quando o Emmanuel deu uma data de 2057, a família espírita saiu e continua saindo em polvorosa para identificar que data que é essa, afinal de contas. O místico, a ideia mística, ela fomenta muitos devaneios que vão trazer para a nossa convivência, nosso espaço, a ancestralidade que cada um traz. O atavismo, a tendência. Então, aqueles que possuem uma tendência mística vão buscar algo de espetaculoso nessa data. Tá correto, Júlio? Espetaculoso. Querem um exemplo? Nós achávamos que o mundo ia acabar no ano 1000. Depois pulou para 2000. Aí quando estava chegando em 2000, o místico falava assim, de 1000 passará, está escrito na Bíblia, não sei em qual Bíblia, de 1000 passará e 2000 não chegará, ou não passará, né? Ou, enfim, já nem lembro mais, tem tanto tempo que a gente falava isso. Na Idade Média eu ficava repetindo, 2000 não passará, passa de 1000, mas não, 2000 fechou. O mundo ia acabar no ano 2000. Milhares de pessoas suicidaram por isso, com medo de uma catástrofe no ano 2000. Então, aí como passou, aí depois agora nós vamos naturalmente criar outras datas para continuar fomentando essa ideia mística, que ela tem a ver com um procedimento que caracterizou o nascimento do espírito, né? Ou a expulsão do espírito de um paraíso, porque nós não seguimos a regra de Deus, e Adão foi expulso com a Eva, e até hoje a gente vive um processo de culpas. E por isso a culpa traz medo. Isso é a ancestralidade de uma interpretação equivocada do texto bíblico. Porque nós estamos estudando aqui no Apocalipse o que significa Adão e Eva. Allan Kardec veio falar para nós da raça adâmica. A raça adâmica chegou como estrelas que caíram para ajudar o processo do progresso da humanidade. Certinho? Porque eles foram degradados. Ok. Degradados em qual sentido? Eles não conseguiram acompanhar um processo de um progresso social planetário, social e espiritual. Certo? Então, por uma questão de planejamento, houve um plano estratégico para que esses espíritos pudessem continuar na marcha evolutiva. E eles mesmos optaram por ter limitações. E se sentiram numa condição assim de arrependimento. Não é isso, Luiz? Júlio? E aí foi dado para eles uma oportunidade, vir para a Terra. Mas isso não é fruto, nós não podemos trabalhar isso como um fruto de um pecado. E sim, respostas da lei íntima de cada um que define procedimentos para caminhar em busca da evolução. Vieram para o planeta Terra. E essa ideia da chegada deles, até hoje, é uma ideia que está sendo analisada quando aqui a gente se encontra, porque todos nós somos frutos dessa história. E nós fomos criados, nós fomos nos desenvolvendo no planeta Terra, ainda com os resquícios da ancestralidade dita culposa. E no sistema gerencial do planeta, quando adquirimos poder pela inteligência ou por uma série de procedimentos, nós usamos desse recurso para impulsionar o crescimento do outro, as lideranças, ao longo do tempo. Então, nós instituímos
é uma ideia dogmática, chamada de uma ideia heteronômica, que define regras de comportamento que aprisionam os indivíduos. Então nós estamos caminhando com medo da espiritualidade, porque não queremos reincidir no mesmo erro. Mas tudo é uma questão de interpretação. Quando revoltados, nós deixamos a parte espiritual e embrenhamos no campo do materialismo. E o materialismo impõe outra regra. E a gente continua caminhando escravos do que o materialismo propõe. Então, olha para você ver, Vânia. Nós estamos presos de qualquer jeito. Se você busca a religião vai apregoar que você tem que seguir a regra. Se você abandona a religião e estabelece um caminho materialista, você estará escravo ao regime materialista. Porque se você não se ajustar ao sistema materialista, você será um perdedor. Então, ou seja, podemos perder na religião e podemos perder no materialismo. Para não dizer que nós estamos perdendo os dois. Estão de acordo? Vocês acham que eu empolguei? Pois é. Qual que é a proposta do Espiritismo? A proposta do Espiritismo é revolucionar essas ideias. Como revolucionado foi, simbolicamente, a ideia do materialismo. A ideia do poder no mundo, quando surge no planeta Terra o chamado iluminismo. Iluminismo, com espíritos filósofos, com espíritos educadores que vieram para a Terra para trazer propostas que pudessem nos ajudar no sentido de nos libertar disto. Os filósofos, só que é semeado e é necessário um tempo para que a semeadura possa definir o quê? Qual que é o processo que a gente discute tanto, Júlio? Germinação, crescimento, florescência e frutificação. Certo? Olha que extraordinário. O Espiritismo surge. A base do Espiritismo, toda ela é iluminista. Kardec tinha como referência filósofos como Rousseau, o pai da educação moderna. O professor de Allan Kardec foi Pestalozzi, que era um seguidor de Rousseau. Eles estudavam as propostas filosóficas de Immanuel Kant, o grande filósofo inspirador do iluminismo, hein, Júlio? Que propunha um conceito diferenciado que define para nós a necessidade da gente se libertar de tudo que prende, de tudo que aprisiona. Tanto a religião que aprisiona, quanto o Estado social, econômico, material, político, que também aprisiona. Certo? Olha que barato. A Revolução Francesa, estou caminhando na história, viu? Para a gente chegar da Figueira. Esse abalo todo. Porque é necessário que a gente entenda isso, o contexto. Deu aí, Cláudio? Que não é fácil, por isso que nós estamos muito... Eu fiquei essa madrugada, os espíritos me acordam de madrugada, eles não deixam dormir. Eles podiam passar a fazer reunião durante o dia, né? Mas não dá. Então, eles vieram para assim, eu falei assim, mas nós estamos agarrados demais nesse versículo 13. Eu falei assim, mas quem falou que nós estamos com pressa? Então não se preocupe, porque nós temos que contextualizar o estudo, para a gente verificar o porquê que o Espiritismo é uma proposta intitulada por Allan Kardec, que tem o título de revolução. É uma revolução espiritual, sob bases filosóficas que nos libertem. E bases filosóficas espirituais, porque você tem filosofia materialista. Estou falando assim, cheio de pé atrás, porque estou com filósofos aqui no ambiente. Aliás, Luiz, você é um sacerdote filósofo. E, aliás, todo sacerdote é filósofo, né? Pegaram a ideia? Está de acordo até agora, Luiz? Se escorregar, você me chama, como dizia meu pai, me chama no curé. Então, vamos pensar. Surge o Espiritismo como um convite para um iluminismo
mecanismo que precisa de tempo para ser compreendido. Então nós podemos compreender agora que o Espiritismo está num estágio embrionário. Embrionário. Então, o Livro dos Espíritos foi lançado no ano de 1857. Eu recordava isso com o Júlio hoje, né, Júlio? Nós recordávamos. Em 1957, Chico Xavier narrou como que foi as festividades no mundo espiritual para comemorar os 100 anos do Livro dos Espíritos. Uma reunião que envolveu os espíritos encarnados e desencarnados que estavam envolvidos no processo da codificação. E Chico Xavier, numa festa, ele contando, extraordinário, ele se sentindo todo sensibilizado, como um convidado sem créditos. Aí o Chico disse que quando Allan Kardec entra no ambiente, todo aquele cortejo de milhares e milhares de equipes, não é de espíritos, não, milhares e milhares de equipes, se curvaram com emoção diante da magnitude daquele espírito. Por que o Emmanuel autorizou o Chico a contar essa história? Fazia 100 anos o Livro dos Espíritos. Aí o Emmanuel, num dia lá, 1971, dando uma entrevista para a TV Tupi, o Chico está dando a entrevista, para quem está falando é o Emmanuel. Olha, gente, em 2057, estará instaurado o processo da regeneração. Aí o ufanista, o místico, está assim, então agora só reencarna espíritos evoluídos no planeta. Em 2057, o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho. Aí mistura-se alho com bugalho. Aí você olha para o Brasil, vê Brasília, né? Cheio de queijo e cheio de predador de queijo. Né? Brasília não é a cidade, viu, gente? É só um lugarzinho. E esse lugarzinho, ele tem ramificação no país inteiro, né? Mas não é só aqui, tem em todos os lugares. Tem no Pentágono também, né, Júlio? Tem lá no Louvre, lá em Versalhes, tem em todo lugar. A violência aumentando, o índice de suicídio. Dentro da família de vocês tem alguém com esse potencial? Quase todas as famílias estão vivendo esse drama. Suicídio. E nós não temos que ter medo de discutir o assunto. Nós temos que debater o assunto. Mas não é debater o assunto dizendo que tem vale do suicida e que se você suicidar você vai para lá. Não é nesse termo. Isso é baratear o processo. É cuidar do assunto e tentar promover auxílio. E, aliás, se o suicídio está perto de você, você tem complicação com ele. Você tem responsabilidade sobre ele. De alguma forma ou de outra. Para não dizer que, quem sabe, nós já fizemos. Fechou? Abriu comigo aqui agora? Então, Luiz, 1957 foi aberta essa conversa de uma festa, 100 anos. Aí, depois o Emmanuel veio falar, 2057. Basta você ter olhos de ver. Então, se o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, 2057, 200 anos. E aí, nós fizemos uma continha bobinha, viu, Luiz? Porque os números fazem parte do planejamento. E eu vou lançar essa seguinte semente, viu, Júlio? Soma aqui para mim, Júlio, quanto que dá? 2 mais 5 mais 7. Dá 14. 14, não dá? Uhum. 14, 7 mais 7, não é isso? Nós não temos falado aqui sobre subida e descida. Então nós temos o número 7 aqui, que é um ciclo de subida, e nós vamos ter o outro ciclo de 7, que é a descida. Você conquista descendo. Então a subida, ela está vinculada a uma descida. O tempo todo é assim a vida, aprendendo, realizando, aprendendo e realizando. E aí, um amigo espiritual me trouxe uma ideia, e eu vou lançar ela aqui como proposta, tá bom? Porque são ideias a serem debatidas.
O Paulo Figueiredo lançou esse livro que eu vou fazer propaganda agora. Luiz, o seu livro, né? Não, o livro é do Paulo Figueiredo, o Luiz que trouxe para nós. Esse livro é um livro que o espírita interessado na sua evolução e na doutrina espírita é o livro da hora. E Revolução Espírita não é um título escolhido pelo Paulo, no seu sentido que ele que inventou. Revolução Espírita, gente, é um título que foi escolhido por Allan Kardec para dizer o seguinte: o maior milagre que Jesus realizou, prestem atenção, eu vou pedir licença, aquele que atesta verdadeiramente a sua superioridade, foi a revolução que os seus ensinamentos operaram no mundo, apesar da exiguidade dos seus meios de ação. Esse texto é de Kardec, está no livro A Gênese. Se em vez de princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, Jesus só tivesse para oferecer à posteridade alguns fatos maravilhosos, hoje talvez apenas o conhecêssemos de nome. Se o Cristo não dissesse tudo o que poderia ter dito, é porque achou necessário deixar certas verdades na penumbra, até que os homens pudessem compreendê-las. Portanto, conforme suas palavras, seu ensino era incompleto, uma vez que anunciava a vinda daquele que devia completá-la. Ele previra, assim, que os homens se equivocariam com suas palavras, que se desviariam dos seus ensinos, ou ensinamentos. Numa palavra, que desfariam o que ele fez, pois que todas as coisas teriam que ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. Não foi o que Jesus disse no capítulo 18 de João? É necessário que eu vá, para que o Consolador venha, para que ele possa relembrar tudo que eu vos tenho dito e dizer muito mais, restabelecendo todas as coisas. Então só se restabelece o que foi desfeito. Concordam? Se vocês discordarem, vocês discordem de Kardec, eu só estou lendo. A possibilidade de comunicação com seres do mundo espiritual é um novo domínio que se revela para nós. E que tem ainda mais importância, porquanto ele alcança todos os homens sem exceção. Significa que comunicar com os espíritos é direito, possibilidade de todos os homens. Portanto, todos os homens estão se comunicando com os espíritos, consciente ou inconscientemente. Continuando, a doutrina espírita é uma revolução que se realiza nas ideias. Revolução tanto maior quanto mais poderosa, quanto mais atinge simultaneamente, pelo coração, todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Os frutos que o homem deve tirar dela não são somente para a vida futura. Ele os colherá sobre a terra. A terra planeta, tá bom? Pela transformação que essas novas crenças devem necessariamente operar no seu caráter, nos seus gostos, nas suas tendências e, por conseguinte, nos hábitos e nas relações sociais, pondo fim ao reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade. Elas preparam o do bem, que é o reino de Deus. Aí, Allan Kardec, revolução. Luiz, o que os Espíritos me mostraram essa noite? Leiam esse título dado por Allan Kardec como proposta da doutrina espírita. Lê para mim, Júlio, o que está escrito aqui? Revolução Espírita, a teoria esquecida de Allan Kardec. Teoria esquecida de Allan Kardec. Opa, Luiz, aí você me complicou. Não era para você citar a segunda parte, mas já que você citou... Por que teoria esquecida? Aí eu vou devolver o pepino para você. Porque nós espíritos não estudamos Allan Kardec. É um movimento aí que até diz que está superado Allan Kardec, precisa ser atualizado.
Nós não estudamos Allan Kardec, nós estudamos superficialmente. Nosso intelectualismo milenar, ele já quer enxertar. Nós estamos falando de figueira, estamos falando de árvores. O nosso intelectualismo milenar, o nosso eu, que se afeiçoa a teorias, propostas, já quer enxertar novas coisas no Espiritismo, quando o nosso intelecto não se aproveitou ainda do manancial que nós temos nas nossas mãos para iluminar a consciência. Queremos tomar de assalto, né? Nós supomos que o nosso intelecto está bem informado, bem iluminado pelos conhecimentos periféricos, que nós estamos tratando aqui de derrubar pontos de vista, caiu sobre a terra, não é isso? Então a doutrina espírita vem para reviver o Evangelho, que não está bem vivido ainda nos corações, e operar a revolução, porque o mundo tem que, o plano físico tem que comer os frutos abençoados do Evangelho e da doutrina espírita. Não é um reino místico. Então, teoria esquecida. Esse ponto é extraordinário. Allan Kardec diz para nós que, na Revista Espírita, depois vocês leem esse livro, vocês vão ter as fontes do que eu estou dizendo, ok? Allan Kardec diz o seguinte, que os maiores adversários do Espiritismo estão no materialismo e na incredulidade. Aliás, e no fanatismo. Fanatismo e na incredulidade. Olha que são extremos. Não é? Então, nós temos adversários do Espiritismo dentro do próprio Espiritismo, que são espíritas materialistas ou espíritas incrédulos. Ah, mas como assim? Como é que pode ter espírito incrédulo? É o espírita que desconhece, por isso que ele não crê. O crer, a questão da credulidade, tem a ver com o desenvolvimento da fé raciocinada que vai estabelecer fidelidade. Crer com a razão, ver a lógica da doutrina e as consequências. Então, como que eu posso me tornar adversário do Espiritismo como um espírita incrédulo? É quando eu desacredito daquilo que eu estudo, ou que pelo menos está sendo exposto. Quer um exemplo? Eu estou estudando aqui que eu preciso de evoluir, eu preciso de me aprimorar. Então tudo bem, eu assisto uma aula, debato, leio um livro, fico sensibilizado, ouço uns espíritos se comunicando sobre o valor da paciência. Aí o que acontece? Na hora que eu vou para o mundo, no momento de semear, no momento de ir para o campo, está surgindo uma germinação de uma virtude que está sendo despertada pelo estudo. Eu preciso ser paciente. Então eu vou estudar. Porque a paciência é a ciência da paz. Só para ficar aqui, tá? Existe um universo para ser explorado. Mas quando eu chego diante do meu adversário, na hora que ele está falando, a primeira coisa eu vou dizer, não quero saber não. Eu estarei agindo contra aquilo que eu estou elegendo como meta de vida. Não, mas aí entra a questão da inabilidade, eu tenho que exercitar, eu tenho que implementar novos valores, etc., para que eu possa me tornar um homem de bem. Tudo bem, é um esforço, é uma luta. Mas aqui nós estamos discutindo sobre a desvalorização dos conceitos que nós estamos escolhendo. Ou seja, não estou nem aí não, depois resolvo. Eu vou pedir para o Luiz... Agora, Luiz, leia para nós, abra para mim o Evangelho de Mateus, no capítulo, por favor, rapidinho, capítulo 21. Você vai ler para nós o versículo 18 e 19. A parábola da figueira infrutífera. A parábola é longa, nós não vamos fazer estudo da parábola, mas eu vou pedir para o Luiz ler 2 versículos que será por nós um encaminhamento dessa reflexão. Vamos lá. Mateus 21, 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome.
E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Comenta para nós desse contexto. Bom, dentro do contexto que nós estamos lendo, uma figueira, ela, de determinado tempo, como nós, por exemplo, né, recebendo toda a instrução, como espírito que estamos aqui, já deveríamos sermos capazes de frutificarmos, né, de produzirmos no meio no qual vivemos frutos ou obras, né, em conformidade com o que nós estamos aprendendo, né? Já fomos bastante informados, né? Já tivemos a informação, né? Já formamos, já trazemos para dentro de nós essas informações através de reflexão, estudos, parábolas, né? O estudo do Apocalipse todo sábado de manhã. Então, assim, já está passando da hora para a transformação, para que quando chegar o momento da cobrança, aqui simbolizado pela chegada de Jesus, né? Mas o momento da cobrança pode ser esse momento que o Carlos Alberto nos falou, né? Chega alguém, chego perto do meu inimigo, na hora de eu mostrar para ele o fruto da transformação, eu mostro o fruto que eu trago anteriormente. Então, eu não produzi um novo fruto adequado com a figueira que eu já sou. Tá aberto. Eu sempre tive dúvida em relação a esse parágrafo da figueira. Eu não entendo por que Jesus chegou até a figueira, sendo que não era tempo de frutos, e ele amaldiçoou a figueira. Eu não entendo isso. Foi ótimo ter tocado nisso aqui agora. Achou, Júlio? Você achou a passagem? Tá. Vamos pensar uma coisa. Eu falei que não ia dizer, para não dizer que eu não falei das flores, meu Deus, eu prometi que eu não ia fazer a parábola da figueira. Combinei com o Júlio, mandei mensagem para o Luiz ontem à noite, não tem jeito, vamos embora, manda quem pode. E de manhã, voltando-se para a cidade, teve fome. Quem teve fome? Jesus que está crescendo dentro da gente. Obrigado, bom que você vai me ajudando. Jesus que vai crescendo dentro da gente. Jesus Espírito ou proposta crística? Proposta crística é amor. É o Espírito em busca do amor. O amor é o alimento. Para você ter alimento, você tem que fazer por onde? Você tem que produzir. Você tem que trabalhar. É isso, Júlio? Sim, sem dúvida. Bom, então, a humanidade hoje tem fome. Não tem? Fome de amor. Pode buscar o que for. A terapia mais especializada, aprimorada, eficiente. Continuará faltando alguma coisa. Se não investir no sentimento. E esse investimento se dá pela compreensão e pelo trabalho. A nossa companheira Iraci Campos esteve aqui conosco quinta-feira. Ela trouxe um belíssimo trabalho que ela realiza junto com espíritos que lidam com a psicologia transpessoal. É uma ferramenta valiosa que nos ajuda a entender os transtornos, etc. Como existem outras propostas que, na verdade, estão expressando lá fora ferramentas num laboratório ou numa oficina para a gente lidar. Nós estamos aqui agora estudando a causa espiritual dos nossos males. Nós estamos penetrando, nós estamos indo lá na fonte.
E essa fonte que deriva todas as outras terapias. Estou de acordo, Luiz? Ô, Júlio? Sim. Porque nós estamos aqui estudando a revolução que está acontecendo no nosso mundo íntimo e no contexto social. Por isso é que a gente conta histórias. Porque é necessário você entender. Se você não tiver a informação elevada, você não terá motivo para investir numa mudança. Hoje nós estamos, por exemplo, quando você procura uma terapia alternativa ou tradicional, na verdade, você está com fome e está querendo resolver o problema da fome. E você vai encontrar alimento, porque a espiritualidade oferece recurso em todos os setores, dentro da família, na sociedade, etc, etc, etc. Mas continuará ainda existindo a causa que não foi erradicada. Então nós temos que pensar nesta questão do amor. E ou seja, se identifica o amor, o Cristo é mestre. Na verdade, ele não tinha fome, porque o alimento dele é o trabalho. Isso é didático. Ele está falando do Cristo interno que precisa de se alimentar, que precisa se manifestar, mas que nós tamponamos, que nós dificultamos pelo egoísmo, pelo interesse pessoal. Nós não deixamos que se faça a luz. Então ele está falando agora para nós da identificação desse processo. Porque quando ele avista uma figueira, o que a figueira produz, Júlio? A figueira produz figos. Figos. Aqui. Esse caso é verde. Pois caso é. Aqui do estudo Apocalipse. Avistando-se uma figueira perto. Nessa aí não tinha figo na parábola. Tá, aqui não tinha figos. A figueira perto do caminho. Não estava no caminho. A figueira não estava no caminho. Ela estava perto. Se ela estava perto, ela estava na periferia. As terapias, a escola tradicional, o convívio social, isso tudo ainda é movimento periférico, está à beira do caminho. Qual que é o caminho, Vânia? Jesus não se autoproclamou, eu sou o caminho. O caminho é o sentimento. O caminho é o amor, sentimento já sublimado. Dirigiu-se para ela, ele se dirige para ela. A proposta tem que se dirigir para o que está na periferia. E quando ele chega lá, ele não vê fruto. Mas é para produzir. Mas não tem fruto, não está na época. Uai, então você tem que produzir só na época? Só na lei? A produção com Jesus é o tempo todo. E disse-lhe, e dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. Germinação. Vou semeadura, né? O tema. Semeadura, germinação, crescimento, florescência. Ele achou aqui só flor. Aliás, nem flor, ele achou só folha. No crescimento estabeleceu a folha. Não tinha flor, não. E nem, portanto, não tinha proposta de fruto. Captaram? Aí disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti, do fruto do que é ineficiente. Você tem que cortar o mal pela raiz. O amaldiçoar não é no sentido negativo. É a mudança de postura, de foco. Você tem que aprender então a semear, não à beira do caminho. Aí nós vamos para a parábola do semeador. A semente caiu ao largo, à beira do caminho, no meio das pedras, espinheiral, tarará, tarará, tarará. Mais uma semente caiu na boa terra. Com Jesus a semente cai na boa terra. Só que ele não vai desprezar as outras sementes. Elas estão lá.
O que o Emmanuel está falando em 2057 foi uma semente que foi lançada no coração dele lá no Egito. Então tem semente de trigo que está há milênios aguardando para que haja germinação. A essência da semente está lá. O tempo passou, mas a essência está lá. Pegaram aí? O Júlio achou uma passagem ali, né, Júlio? A cura... Isso aqui é qual texto? Lucas, Marcos ou Mateus? Eu acho que o de Lucas é mais interessante. Você quem manda. Traga Lucas. Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11, né? É a parte mais essencial aí. O versículo 6. E aconteceu também no outro sábado que ele entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Peraí. Ele entra na sinagoga. Sinagoga é o ambiente para se estudar, tá bom? E lá ele vai encontrar um homem com a mão mirrada. Mão direita. E a mão direita. Vai. E os escribas e fariseus observavam-no e se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. Levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Por que a mão fica mirrada? Se você não usa, atrofia. A mão representa a operação que vem pela onda mental. A mão simboliza nos seus dedos os 5 sentidos: o tato, o paladar, a audição, a visão. Certo? Certo? Então, a caridade, quando ela não é operada, ou o amor não é dinamizado, a mão seca. Por que você vai ter a mão se você não usa? A figueira... E outra coisa, a pergunta de Jesus foi... A pergunta dos fariseus foi sobre se ele ia curar no sábado. Porque sábado é o dia do repouso. É o dia que você não pode operar a cura. Aí ele fala assim: o Senhor está muito acima disso aí. O Senhor é de todas as horas. Então nós temos que verificar, voltando à passagem da figueira, sobre a questão da nossa produção. Se a produção está em dificuldade, enferma ou limitada, nós temos que encontrar recursos para modificar esse painel. Encontrar a cura. Aí eu vou lembrar até da Iraci falando aqui que muitas vezes o nosso corpo adoece e a gente fica procurando resultados ou resolver o problema periférico. É a semente que está à beira do caminho. Nós temos que ir na causa. Nós temos que entender o processo. Porque não adianta você curar só o corpo. Você tem que trabalhar a alma. E a alma aqui é o convite para cuidar do sentimento. E como Jesus curou a mão mirrada, e a mão mirrada era a direita, porque a esquerda estava boa. A mão esquerda está de qual lado? O que nós temos do lado esquerdo? Temos coração. Então o sentimento ali estava puro. Pode trazer Emmanuel aqui? Pode, não deve. Eu vou falar para você não trazer Emmanuel, ele corta meu salário. No coração reside o controle da vida. Fonte Viva, capítulo 29. No coração reside o controle da vida. O que nós falamos lá atrás de educação do sentimento? Certinho? Então não há um amaldiçoa. Jesus não amaldiçoa. Na verdade, é um convite para um outro investimento que seja produtivo. Você tem que aprender a operacionalizar com Jesus o tempo todo. Mas nas bases do sentimento. E isso não é regra. Isso não vem de fora para dentro. Não é a proposta da Revolução Espírita. A Revolução Espírita, na afirmativa do amigo espiritual que nos inspirou, que pode ser um falso profeta,
Porque, aliás, ele pode ser um falso Cristo e aqui representado por um falso profeta. Porque nós profetizamos muito precariamente. Mas eu vou convidar vocês. Soma para mim, Cláudia, quantas letras tem na palavra revolução espírita? Soma para mim. Quantas letras? Quantas letras tem aqui, Júlio? 17? O termo é revolução moral que tem 14. Revolução moral. Desculpa. Revolução moral. Desculpa. É porque foi de madrugada. Então, na verdade, Revolução Espírita é o título do livro, eu confundi. É isso aí. Apaga aqui pra mim, quer ver? Só um minuto. Não pode ficar registrado errado. Porque eu... Me dá o microfone. O livro que eu citei não é Fonte Viva, é Vinha de Luz, capítulo 29. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Então, só para a gente ficar bem ajustadinho no que está sendo proposto, o texto de Kardec, na essência, esse texto citado, ele está trabalhando a ideia de que o Espiritismo vai promover uma grande revolução moral. Então, revolução moral tem 14 letras. 2057. O número ali, chave, é 14. Então, 2057 não é uma data para ser analisada no campo místico. Na verdade, 2057 nós vamos entrar no segundo centenário. Vai estar se completando o segundo centenário do lançamento de O Livro dos Espíritos. Então, quem sabe em 2057, o próprio movimento espírita se desperte para uma teoria esquecida. Foi necessário 200 anos de maturação, de estabelecimento do espiritismo, num contexto assim, vamos dizer assim, de semeadura, de divulgação, não é? E hoje, com o advento da internet, esses ensinamentos estão alcançando as pessoas numa velocidade incrível. Então, os espíritos colocam para nós que a mudança que nós almejamos e que ela é decantada ao longo dos milênios, ela é uma mudança a partir de concepção. Então, só para um espírito mais simples que for, né, a condição que ele se encontra, se ele percebe a importância de se renovar moralmente, é o suficiente para ele alcançar o nível evolutivo esperado dele. Então, mesmo os mais simples, os mais ignorantes, os mais sofredores, a partir do momento que a concepção da espiritualidade estiver inteligível, o mundo vai dar um salto. Um salto muito maior do que se possa imaginar. Pode falar, Luiz, para a gente... Dentro da simbologia que você está falando, nós podemos então lembrar que se completam 200 anos, em 2053 nós estamos entrando no 3, que é o momento da transformação, né? Sim. Tivemos uma informação com o livro, 100 anos de formação, né? E estaremos entrando no 3, que é o da transformação, né? E quando a gente fala de concepção, vamos pensar na humanidade caminhando para uma evolução em bases conscientes, portanto, com autonomia. Então, todo regime que prende, toda proposta que encarcerar, quem sabe em 2057, o prazo de validade dela já esteja estabelecido. Observem, gente, o que está acontecendo na sociedade. Nós não estamos falando nada que não tenha bases racionais. Os políticos estão em pânico porque as ideologias partidárias caíram por terra. As religiões, todas elas, estão sendo balançadas
porque o comportamento não se encontra em consonância com o que as religiões propõem. A maneira de interpretar os textos obrigatoriamente está sendo revista. Os jovens que reencarnam hoje com uma velocidade de pensamento muito acima da que nós nos acomodamos. Mas os jovens necessitados de sentimento, de amor, precisando de exemplos de moral. Como nós estamos numa sociedade que estamos carentes de educadores por excelência, porque são poucos, a proporção é muito menor perto da quantidade assustadora de espíritos que estão reencarnados, esta geração agora vai sofrer muito, principalmente no campo do desamparo emocional e sentimental. Porque eles vieram para trabalhar e dar continuidade aos seus desenvolvimentos intelectuais. E o sofrimento que vai se instaurar pelo individualismo é que, na verdade, vai dar a base para que as pessoas abram o coração daqui a algum tempo. Isso está acontecendo conosco hoje. Porque nós estamos sofrendo e uma porta se abriu. Agora, nós ainda, como espíritas, ainda procuramos no espiritismo a ancestralidade que nos motiva. Por isso é que eu ainda tenho no espiritismo ídolo de barro, eu ainda me apoio na instituição, na regra que é estabelecida pelos que não conhecem a teoria, porque a teoria está esquecida. Então, é um período de muitos ajustes. E para que haja mudança, tem que ter crise. Então, graças a Deus, existem pessoas que estão começando a se despertar para estes valores. Júlio, a sua participação final. Você levantou a mão aí. Não, eu só queria te mostrar uma questão aqui do chat? É. Traz para nós, rápido. Não, é só fazer uma citação aqui dos companheiros que estão Vamos lá. assistindo, né? Mandar um abraço aí para todos que nos acompanham, especificamente para o nosso amigo Jorge Hessen. Ah, o Jorge está aí. O Jorge Pensei nele agora, vocês acreditam? Porque eu queria até mandar então um abraço para o Jorge. O Jorge Hessen está aqui presente aqui. Porque o Jorge é um filósofo, um estudioso. E o Jorge, por sinal, eu queria agradecer, porque foi o Jorge Hessen que me apresentou Paulo Figueiredo. E o Jorge Hessen afirma que o Paulo é um grande filósofo do espiritismo na atualidade. E ele, portanto, Jorge, agora eu vou falar dentro das minhas conclusões. O Jorge, quanto todos os pesquisadores sérios do espiritismo, vieram para nos auxiliar nas descobertas históricas de como e quando os aspectos que favoreceram para que o espiritismo fosse codificado em França. E isso, particularmente sendo convidado para falar em algumas universidades, eu cá com os meus botões, ou com os meus passarinhos verdes, ou com os meus amigos espirituais, eu começo a vislumbrar essas descobertas feitas por esses historiadores, fomentando o estudo do espiritualismo racional nas escolas, como aconteceu no período que Allan Kardec vivia em França. Porque quando convidados somos para falar nas universidades, não para falar de espiritismo, por conta da situação laica, de como é conduzidos os processos. Mas geralmente somos convidados para falar dos aspectos que envolvem os sentimentos, a ética e a moral. Então, quem sabe, em breve, as cadeiras, as pastas vão se abrir para um estudo mais aprofundado que venha favorecer a alimentação dos estudantes, que somos todos nós. Mas esses que irão para a academia, que serão os instrumentos para a renovação da nossa humanidade terrena, sob os auspícios do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a todos os amigos do chat, os amigos web,
os amigos que estão nos seus lares, acompanhando através da Rede Amigo Espírita, YouTube, Facebook, no site da FIAC. Envio um abraço para todos eles. Coloquem um joinha nos estudos, né? Porque o povo fala, põe um like. Eu sou mineiro da roça, eu falo, põe um joinha. Joinha é GG. Joinha. É só uma brincadeira. Compartilhem os vídeos e vamos convidar os amigos para se cadastrarem na família Rede Amigo Espírita no YouTube. Porque nós, como Roberto Carlos, também queremos ter 1 milhão de amigos. E já atingimos. Estamos caminhando para 220 mil associados, companheiros. Pessoas que participam dessa grande rede do bem e da luz. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado a Luiz, a todos vocês, Regina, Vânia, as amigas, a equipe da técnica. E nós gostaríamos de, para finalizar, pedir que a nossa companheira Vânia faça por nós a prece, endereçando para todos os votos de muita paz, de muito amor, de muita alegria, e que nós possamos, nesse final de semana, nos prepararmos para a semana vindoura, que vai chegar para nós, trazendo muitas oportunidades de renovação. Um beijo no coração, Ave Cristo. Senhor Jesus,